Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama biográfico chamado 12 Anos de Escravidão. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um grupo de escravos recebendo instruções sobre o corte de cana-de-açúcar. Um homem branco se senta em cima de uma carroça e fica olhando ociosamente para o trabalho dos homens negros. A cena corta para um grupo de cabanas onde os escravos estão comendo. Então Salomão nota o suco escuro das amoras e se inspira para criar tinta e uma pena. Mas infelizmente o esquema falha porque o suco está muito fino. Mais tarde, nos aposentos lotados dos escravos, uma mulher avança sexualmente sobre Salomão. Então um flashback nos leva aos tempos mais felizes da vida de Salomão com sua esposa e seus filhos. Vemos trechos da vida dele como um homem livre, tocando seu violino de forma primorosa e sendo muito respeitado como músico em sua região. Mais tarde naquela noite, após colocar as crianças em suas camas, ele conversa com sua esposa, que logo levará as crianças com ela para o seu trabalho como cozinheiro. Então ele expressa com humor a inveja de não poder comer a sua comida. Na manhã seguinte, ele os vê saindo em uma carruagem. Mais tarde, ele encontra um amigo que o apresenta a dois viajantes, Brown e Hamilton, que dizem trabalhar em um espetáculo de circo. Eles lhe prometem uma soma ultrajante em dinheiro para acompanhá-los a Washington, e prometem que ele retornará antes mesmo da sua esposa voltar. Então ele concorda. Em seguida, vemos o trio em um restaurante em Washington. Os dois lhe deram um saco de moedas que passou do valor da soma prometida. Eles compartilham vinho e um deles observa de perto enquanto Salomão bebe tudo o que há em seu copo. Todos estão se divertindo muito, quando de repente Salomão acorda em uma cela úmida, acorrentado ao chão. Em uma série de flashbacks, vemos seus supostos amigos o levando até o seu quarto de hotel, pedindo desculpas por ele estar bêbado. Brown avisa Hamilton que o tempo é curto e eles precisam terminar logo com isso. Agora, Salomão está em uma cela, onde lhe é dito que ele é um escravo fugitivo da Geórgia. E apesar de protestar dizendo que é um homem livre, ele não está com os seus documentos. Então, Salomão é impiedosamente espancado e enviado para uma prisão de escravos com outros homens negros. Ele discute sua situação com Clemens, um escravo aparentemente educado que fala sobre a natureza terrível daquela situação. Em seguida, Elise e sua filha são levadas para a prisão para se juntarem ao seu filho, que havia sido previamente capturado. Ela tenta se manter corajosa enquanto compreende a tragédia que se aproxima. Durante a noite e a escuridão, eles são arrancados da cela, acorrentados e transportados para um barco. Depois eles são levados ao porão, que está abarrotado com outros escravos. Clemens reitera o seu conselho de que Salomão mantenha um perfil calado, negando a sua capacidade de ler e escrever. Então eles encontram um outro escravo chamado Robert, que quer se revoltar e tomar o navio. Eles pensam em todas as possibilidades, mas decidem ser cautelosos. Mais tarde naquela noite, um traficante de escravos visita o porão e desperta Elisa para se aproveitar dela. Robert até tenta detê-lo, mas acaba esfaqueado e morto. Clemens e Salomão são encarregados de jogar o corpo dele no rio, o que leva Clemens a observar que Robert está melhor morto. Mais tarde, eles chegam a um porto e o mestre de Clemens está esperando por eles e imediatamente exige a devolução do seu escravo roubado. Clemens agradece afundando no abraço de seu mestre, abandonando todas as evidências da sua inteligência previamente demonstrada. Agora, Salomão perdeu o seu único amigo. Após o desembarque, um escravagista ironicamente chamado Freeman chama todos eles afirmando que são sua nova propriedade e anuncia todos os seus nomes. Ele chama Salomão de Plat, um dos nomes de Salomão, mas que ele obviamente não reconhece. Então Salomão é esbofeteado por negar o seu nome. A indignidade da operação escravagista de Freeman exibe os escravos nus como produtos. O proprietário de uma plantação, Ford, manifesta o seu interesse em Salomão e em Elisa. Ela implora que ele leve seus filhos também, mas Freeman não lhe dá ouvidos e vende rapidamente o seu filho a outro comprador. Ford ainda tenta comprar a sua filha, mas Freeman não ajusta o seu preço propositalmente. Ford só pode pagar pelos dois, o que deixa Elisa desesperada, gritando e chorando, prejudicando as vendas de Freeman. Por isso, Salomão é ordenado a tocar violino para aliviar os ânimos. Em seguida, Ford transporta seus escravos até a sua plantação. Elisa chora soluçando durante toda a viagem. A esposa de Ford diz que a comida e uma noite de descanso vão ajudá-la a esquecer as crianças. Na manhã seguinte, todos são apresentados a Tibbets, um traficante de escravos, e ao seu supervisor, Chapin. Tibbets canta uma canção de aviso aos escravos que planejam suas fugas.
Depois eles continuam cortando madeira e encontram um pequeno grupo de nativos com os quais compartilham uma breve pausa. Salomão nota um instrumento de cordas e parece se lembrar do seu próprio violino. No dia seguinte, Salomão se aproxima de Ford com uma ideia nova para transportar a madeira pelo rio. Tibbets é extremamente ignorante com ele, mas Ford está impressionado com as opiniões de Salomão e é convencido. O esquema é bem sucedido e Tibbets fica envergonhado. E Ford oferece a Salomão um violino para tocar como recompensa. De volta ao alojamento dos escravos, Elisa continua chorando de tristeza pela perda de seus filhos. Salomão está frustrado com o barulho e tenta convencê-la a sobreviver, alegando que Ford trata decentemente de seus escravos. Mas Elisa argumenta que Ford certamente deve perceber que Salomão não é um escravo, mas não faz nada para libertá-lo. No final, Elisa acaba sendo vendida, pois a esposa de Ford não suporta mais o seu choro. Nos próximos dias, Tibbets tenta se vingar de Salomão. Os dois lutam e Salomão acaba levando a melhor. Chapin chega nessa hora e manda Tibbets se apressar. Ele o adverte que não pode protegê-lo se ele fugir e diz que fará com que Ford o endireite. Mais tarde, descobrimos que Tibbets reuniu alguns bandidos para bater em Salomão por ele ter se atrevido a lutar contra ele. Eles amarram uma corda ao redor de seu pescoço e estão se preparando para enforcá-lo quando Chapin chega. Ele os persegue, mas permite que Salomão fique preso ali, mal conseguindo suportar o seu peso na ponta dos pés. Horas depois, Ford finalmente vai até lá e corta a corda, salvando Salomão. Ele o arrasta para dentro de casa para sua proteção, mas decide que ele deve ser vendido. Então ficamos sabendo que Ford vendeu Salomão a um grande fazendeiro chamado Epps, que é conhecido pelos seus espancamentos impiedosos. Quando Salomão chega lá, Epps lê uma passagem bíblica para reforçar a sua propriedade sobre os escravos. No dia seguinte, os escravos colhem algodão e no final do dia, o peso dos fardos de cada trabalhador é marcado. O rendimento de Salomão está abaixo da média. Os escravos que colheram menos do que colheram no dia anterior recebem chicotadas. Enquanto isso, Patsy faz a maior colheita. Ela colheu quase o dobro de qualquer um dos outros escravos. Epps fica muito contente com o rendimento de Patsy e faz vários elogios a ela. É evidente que ele está fascinado por ela, mas a sua esposa não está muito satisfeita com isso. Mais tarde, Epps entra nos aposentos dos escravos e os desperta do sono, fazendo uma dança improvisada onde Patsy é o centro das atenções. Nesse momento, a ciumenta esposa de Epps atira uma pedra pesada no rosto de Patsy, ferindo-a brutalmente. Depois ela exige que Epps venda Patsy, mas ele afirma que prefere mandar a sua esposa embora do que perder a sua melhor escrava. No dia seguinte, a senhora Epps entrega a Salomão uma lista de compras e percebe que ele está lendo, então ela deixa claro que ele não deve fazer isso novamente. A caminho da loja, Salomão é inspirado a tentar escapar, mas acaba dando de cara com escravos que acabaram de ser capturados de suas fugas. Ao ver o destino daqueles dois homens, ele entra em pânico e continua o seu caminho até a loja. Ao ver o papel, ele desenvolve a ideia de pegar uma folha de reposição para que ele possa escrever uma carta. Algum tempo depois, Epps despacha Salomão para uma plantação próxima de um homem chamado Shaw. Shaw se casou com uma de suas escravas e elevou o seu status, pelo menos naquela plantação. Patsy está lá para uma visita, desfrutando do requinte, mas aparentemente Epps está com ciúmes de que Shaw possa tentar dormir com ela. Depois de um breve refresco, Salomão convence Patsy a voltar para casa com ele, mas ao retornarem à plantação de Epps, ele está claramente bêbado. Então, Salomão sussurra a Patsy que ela fique longe de Epps, mas Epps interpreta isso como uma provocação. Depois de uma perseguição embriagada no pátio, a senhora Epps intervém e expressa o seu desgosto pela obsessão de seu marido por Patsy. Mais tarde naquela noite, Epps vai até os aposentos dos escravos e viola a Patsy. A senhora Epps já está farta do caso de seu marido e castiga Patsy antes de cortar cruelmente o seu rosto. Mais tarde, Patsy implora a Salomão que acabe com a vida dela e se desfaça do seu corpo. Ela não pode mais suportar o fardo das violações de Epps e os tormentos da sua esposa. Mas Salomão se recusa, apesar do seu desespero. Algum tempo depois, vemos que as plantações de algodão de Epps foram devastadas por insetos. 2 colheitas foram perdidas e ele decide emprestar os seus escravos a um juiz que pode fazer algum uso deles e pagar pelos seus serviços. Isto nos traz de volta à cena de abertura, onde Salomão está cortando cana-de-açúcar. O juiz percebe a habilidade de Salomão e o recomenda a um vizinho que está em busca de um músico para uma festa. Como bônus, o juiz diz que Salomão pode ficar com o salário que receber. O evento é uma chique festa fantasia, e Salomão vê claramente os paralelos entre sua antiga vida como homem livre e a sua escravidão forçada.
Mas quando a festa acaba, é a hora de voltar à fazenda de Epps. Enquanto Salomão caminha até sua casa, o olho ferido de Patsy indica que seus tormentos continuam. A safra de algodão já começou, e isso significa que ele está de volta aos campos. Desta vez eles contam com a presença de um operário branco chamado Armsby, que está colhendo para ganhar algum dinheiro e se reerguer. Mesmo que seu rendimento esteja bem abaixo de qualquer outro trabalhador, ele é poupado das chicotadas que todos os outros escravos recebem. Nos aposentos, ele cuida das feridas de Salomão e conta sua história. Ele parece ser um homem decente e um ouvinte simpático. Então Salomão decide arriscar confiar nele para enviar uma carta para o norte na esperança de garantir a sua liberdade. Ele dá a Armsby tudo o que recebeu na festa e pede que ele jure segredo. Concordando, Armsby fica de entregar a carta daqui a 2 dias. Imediatamente, Salomão começa a criar a tinta para redigir a carta. Mas naquela mesma noite, Epps entra nos aposentos e leva Salomão para fora. Armsby não cumpriu com a sua palavra e contou tudo a Epps. Mas felizmente ele contou a história antes de Salomão lhe dar a carta. Pensando rápido, ele vira a história para Armsby, fazendo-se passar por um mentiroso que está procurando um favor para conseguir um emprego. Esta história convence Epps e Salomão é poupado. Mais tarde, Salomão queima a carta e assiste enquanto suas esperanças de liberdade se extinguem nas cinzas. No dia seguinte, uma equipe de trabalhadores está construindo uma estrutura com a ajuda de um homem branco chamado Bess. Bess é do norte e tem opiniões fortes contra as inclinações pró-escravidão de Epps. Eles conversam sobre vários assuntos na frente de Salomão, despertando seu interesse. Mais tarde, Epps está nervoso procurando por Patsy. Ela desapareceu e ele pensa que ela fugiu. Para descobrir onde ela está, ele ameaça todas as mulheres com violência. Entretanto, ela simplesmente voltou à plantação de Shaw para visitar a sua amiga. Então ela tenta convencer Epps de que ela é fiel a ele e só foi até lá para comprar sabão, um luxo que a esposa de Epps lhe negou. Ela afirma em voz alta o seu valor e insiste que merece se manter limpa. Epps já está no limite por causa das brigas com a sua esposa e pede que Patsy seja amarrada ao tronco para chicoteá-la. Enquanto se prepara para atacar, ele se mostra incapaz de bater nela. Frustrado, ele insiste para que Salomão faça isso no lugar dele. A princípio, Salomão tenta ser gentil, mas a senhora Epps empurra seu marido para que ele bata com mais força. Epps aponta uma arma para a cabeça de Salomão e afirma que matará todos os escravos que ver se ele não chicotear Patsy com vontade. Diante de uma escolha terrível, ele a chicoteia com mais força e uma névoa de sangue rosa acompanha cada novo golpe. Depois de fazer uma pausa, Epps passa na sua frente, se enfurece e chicoteia Patsy também. O castigo brutal transforma sua carne em pedaços e ela desmorona. Salomão se vê sozinho com Bess e pergunta de onde ele é. Quando Bess responde que é do Canadá, Salomão demonstra ter conhecimento sobre o país. Então, Bess pergunta como ele é tão bem viajado, e Salomão explica sua terrível circunstância. Bess acredita na história de Salomão e percebe a horrível injustiça que ele representa. Enquanto eles continuam trabalhando, Salomão arrisca e pede a Bess que escreva cartas para seus amigos em Saratoga. Bess concorda, então quando o trabalho está terminado, ele vai embora. A aflição se prolonga sobre Salomão, já que ele não tem ideia se Bess cumpriu a sua palavra. Não é possível saber há quanto tempo Bess se foi, mas as lágrimas nos olhos de Salomão indicam que talvez ele esteja começando a pensar que tenha sido traído novamente. Agora há um grupo de homens lavrando o solo e plantando sementes. Uma carruagem se aproxima da plantação de Epps e um homem bem vestido chama por perplexo Salomão. Ele responde e se aproxima do homem, que é um xerife. O homem lhe faz algumas perguntas e aponta um outro homem na carruagem. É o Sr. Parker, dono de uma loja em Saratoga e amigo de Salomão. Com um pouco mais de insistência, o xerife está convencido e Salomão se apressa para abraçar o seu amigo. Nesse momento, Epps está enfurecido e grita várias ameaças a Salomão. O xerife refuta seus argumentos e Parker ajuda Salomão a entrar na carruagem, que o levará para um lugar seguro. Patsy está lá e lhe pede para levá-la com ele. Então Salomão salta da carruagem para abraçá-la pela última vez antes da sua partida. Quando ele parte, Patsy desmaia de luto e sofrimento. Agora, Salomão é levado para casa. Do lado de fora da sua porta, ele parece estar tomado pelo pesadelo de ter sido libertado. Então, ao entrar na casa, ele vê a sua família. Eles estão 12 anos mais velhos e ficam chocados ao vê-lo de novo. Sua filha se casou e deu o seu nome ao filho deles, Salomão Northup. As lágrimas rolam pelo seu rosto e ele é acolhido em sua casa. Uma série de documentos mostra que ele tentou processar os seus raptores, mas não conseguiu. Northup se tornou um grande abolicionista
e ajudou muitos fugitivos a conseguirem a sua liberdade. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.